sou o professor Diego Carlos, de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, deixa eu começar a falar sobre o assunto de fatoração. Tranquilo? Fatoração de um número, tá? Como você já sabe, você já ouviu falar sobre fator comum, tá? Aqui a gente vai falar sobre alguns tipos de fatoração de um número. Como é que desenvolve isso? Fatorar um número significa representá-lo pela multiplicação de dois ou mais fatores que são divisores do número em questão. Então vamos lá. Exemplo. Forma de representar o número 60. Então 60 eu posso escrever como sendo 6 vezes 10. Posso escrever como sendo 4 vezes 3 vezes 5. Ou posso escrever como sendo 60 igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Esse caso aqui é o que nós chamamos de decomposição de fatores primos, tá? Mas vamos lá. A última forma mencionada representa a decomposição em fatores primos do número de 60. Tranquilo? Então, só para você entender que aqui são formas de representar o número 60. 6 vezes 10, 4 vezes 3 vezes 5, e aqui 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tranquilo? Então vamos lá. Outros exemplos de fatoração de um número. O produto de 3 vezes 15 é a forma fatorada de 45. Aqui, ó. 3 vezes 15 é igual a 45. A forma fatorada é a multiplicação de dois números. Bom, dois ou mais números. Outra forma é 2 vezes 3 vezes 7, que é a forma fatorada do número 42. Tranquilo? E também o produto 1 vezes 13 é a forma fatorada do número 13. Esse número 13 é um número primo. Todo número primo ele só pode ser fatorado da seguinte maneira: 1 vezes ele mesmo. Então 5. 5 eu posso escrever na forma fatorada? Posso. 1 vezes 5. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Bom, vamos lá. Quero que você calcule a área da figura abaixo. Vamos lá? Então, como é que você faria isso? Uma maneira é o seguinte. A gente pode calcular a área do retângulo preto como sendo base vezes altura. Ou seja, comprimento vezes largura. Nesse caso vai ficar AX. A área do retângulo vermelho, comprimento vezes largura. Nesse caso é a Y. E do retângulo roxo seria comprimento vezes largura. Nesse caso, AZ. A área toda do retângulo, que você pode fazer, também você pode somar esse comprimento, que é x mais y mais z, tá? Vezes a largura, que é A. Tranquilo? Então essa é a área de todo o retângulo. Então olha só. Podemos concluir então. Se eu pegar a área do preto, a área do vermelho e a área do roxo, vai dar a área de todo o retângulo. Então, ou seja, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Igualzinho. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Isso aqui é só introdutório, para entender um pouquinho sobre a fatoração de um polinômio. Então, olha só. Fatorar um polinômio significa escrevê-lo na forma de produto de dois ou mais polinômios. Na verdade, a forma fatorada desse polinômio aqui é esse cara aqui. Eu escrevi um polinômio na forma de um produto entre dois polinômios. Pô, Diego, A é um polinômio? Não deixa de ser. Um monômio é um polinômio. Tá bom? Então, tá aqui. Tá? Outro exemplo. Se eu tenho BY mais BZ, eu posso escrever B que multiplica Y mais Z. Se eu tenho AX mais AY, posso escrever na forma A que multiplica X mais Y. Se eu aplicar distributivo aqui, ó,
ele volta para o original. Aplico a distributiva aqui, ele volta para o original. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso aqui é uma forma de representar fatoração de polinômios. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, fatorar é transformar equações algébricas em produtos de duas ou mais expressões chamadas fatores. Então, se você tem aqui, igual o exemplo anterior, ax mais ay, você pode escrever a que multiplica x mais y. Você escreveu na forma fatorada? Você escreveu, porque você escreveu um polinômio na forma de um produto. Tranquilo? Então, vamos lá. Existem vários casos de fatoração, como fatoração comum em evidência. Fator comum em evidência. O que acontece é quando os termos apresentam fatores comuns. Vamos lá? Observe o polinômio ax mais ay. Ambos os termos apresentam o fator a em evidência. O que está querendo dizer com isso? O a tanto aparece nesse termo aqui, quanto aparece nesse termo aqui. Aqui o a aqui. Ambos os termos apresentam o fator a em evidência. Assim, ax mais ay, eu posso escrever o seguinte: a que multiplica x mais y, que é a forma fatorada desse polinômio aqui. Então, o fator comum em evidência é colocar o fator comum em evidência mesmo, como já diz. Ou seja, ele multiplicando os dois fatores. Tudo bem? Está aqui, ó. Essa é a forma fatorada. Aqui é um exemplo do fator comum em evidência, que é o primeiro caso que nós iremos estudar. Exemplos. Quem seria o fator comum nesses três termos? O fator comum nesses três termos seria quem? Seria o B. Esses três termos apresentam o B. Então, a sua forma fatorada vai ficar assim: B que multiplica x mais y menos z. Tudo bem? Bem tranquilo assim. Quem seria o fator comum em evidência nesse cara aqui? Pode ver, aí dificultou. Como é que eu vou descobrir esse cara? Bom, aqui apresenta x ao cubo, aqui apresenta x ao quadrado, aqui apresenta x. Quando os três termos eu tenho a potência de uma única incógnita, tá? Nesse caso, eu vou botar o de menor expoente em evidência. Então fica assim, ó. Então vamos lá. Qual o fator comum a gente vai trabalhar aqui? Apresentou 10x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 25x. Quando aparece número, a dica primeiro é tentar trabalhar com o MDC. O MDC de 10, 5, o MDC de 10, 5 e 25 vai ser igual a quanto? Eu faço MDC assim, ó, parecido com o MMC. Só que tem um porém. Eu vou ter que achar um número que divida os três elementos ao mesmo tempo. Aí eu penso assim: por 2, somente o 10.
Por 3, nenhum dos três. Por 5, dá para dividir os 3. Aí vai ficar 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5 vai dar 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. Tem algum elemento que divida 2, 1 e 5 ao mesmo tempo? Algum número? Não. Então, somente um. Então, a gente para por aqui. E nesse caso, o MDC, 5 vezes 1, 5. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, o fator comum em evidência é o 5. Então, já tem o elemento do número. Agora, quem vai ser o outro fator comum em evidência? X ao cubo, x ao quadrado e x. Opa, apareceu x nos três termos. Só que tem um expoente. Nesse caso, basta você colocar em evidência o de menor expoente. Nesse caso, quem é o menor expoente? É o 1 aqui. Então, nesse caso, o termo na parte literal é o x. Então, como é que vai ficar essa fatoração em evidência? Vai ficar assim, ó. 5x, que nós achamos. E aqui os termos de dentro do parênteses. Basta você pegar, ó. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, sobra 2. E no x ao cubo, como você colocou 1 para fora, você vai diminuir uma unidade no expoente. Então, nesse caso, vai ficar 2. Aqui, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, 1 está aqui implícito. Era x ao quadrado. Você colocou 1 para fora, sobrou quem? Somente o x. Então, nesse caso, vai ficar menos x. Tá bom? Só repetindo o sinal. E o 25? A mesma coisa. 25 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 5. Sobra 5. Como você colocou um x para fora, só tem um x aqui, então ele fica assim. Então, a forma fatorada desse polinômio é essa forma aqui. Bem, esse é o fator comum em evidência. Quem é esse fator comum? 5x. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora, olha esse aqui. 20x ao cubo, y ao cubo, mais 10x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2xy. Quem eu vou colocar em evidência? Apareceu o número. A mesma coisa, eu vou ter que fazer o M DC de 20, 10 e 2. Bem? O MDC desse cara, mesma coisa. Dá para dividir por 2? 20 dá para dividir por 2, 10 também e 2 também. Então eu divido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Existe um outro número que divide os três ao mesmo tempo? Não. Somente um. Então, M desses três caras, 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, o MDC é 2. Tudo bem? E aí o seguinte, vamos colocar a parte literal em evidência. Sempre o de menor expoente. Então, já tem aqui o 5. Agora, ó, x ao cubo, x ao quadrado e x, que é o menor expoente, é o que tem x, que é 1. Agora, y ao cubo, y ao quadrado e y, menor expoente. Só para aqui que o fator comum ali não era o 5, o 5 foi no outro. O fator comum, na verdade, era o 2, tá? Então aqui eu tenho o x, agora vamos analisar o y. Y ao cubo, y ao quadrado e y. Nesse caso, vai ficar o y. Então, o fator comum em evidência é esse cara aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar?
Então vamos lá? Aqui, ó. O fator comum em evidência, nesse caso, é 2xy. 2xy. E aí, é um princípio do outro. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então fica aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5. 2 dividido por 2 vai dar 1. Perceba que eu só uso essa tabelinha para desenvolver isso aqui. É uma dica que eu te dou, tá? Agora, como eu coloquei xy em evidência, agora é só você diminuir uma unidade de expoente. Aqui era 3, ficou quadrado. Aqui era 3, ficou quadrado. No caso, 2. Aqui era 2, ficou 1. Aqui era 2, ficou 1. Como aqui você tirou já o xy, não sobrou ninguém. Então eles foram fora. Sobrou somente quem? 1. Tudo bem? Foi 2 dividido por 1. Faço assim. Tranquilo? Aqui, ó. Quem é o fator comum em evidência? Não necessariamente tem que ser uma letra só, não necessariamente tem que ser um número só. Aqui, ó, se você analisar, A mais B aparece nesse fator, nesse termo, A mais B aparece nesse termo. Então, nesse caso, o que aconteceu? Eu posso colocar A mais B em evidência. Nesse caso, sobrar X e o Y. Tranquilo? Faço aí. Beleza? Então, olha esse caso aqui, ó. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos x. Quem é o fator comum? X ao cubo, x ao quadrado e x é o menor expoente. Então, nesse caso, é o x. Colocando o x em evidência, basta diminuir uma unidade nesse expoente, uma unidade nesse expoente e uma unidade nesse. Então, ó, vai ficar x ao quadrado, aqui 2x. Como já tirei o x, sobra quem? 1 menos 1, somente. E aí você trabalhou com alguns casos onde apresenta fator comum em evidência. Esse é o primeiro caso de fatoração, tá bom, gente? Já falar de outros casos e alguns casos especiais, tá bom? Até a próxima aula e um abraço.